Muito que bem, vamos falar dos livros favoritos da Taylor Swift. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje estou começando aqui nesse dia um vlog de leitura, mas é um vlog de leitura diferenciado. Por quê? Por quê? Ai gente, se eu tiver meio fã é porque eu tô um pouco alérgica, então relevem, I'm sorry. Mas voltando no porquê, é porque esse vlog vai ser pra falar dos livros favoritos da Taylor Swift. É um projetinho aí de ler 4 livros favoritos da Taylor Swift, ver o que eu acho deles e comentando com vocês o que eu tô achando ao longo do tempo. Então vai ser uma coisa aí que a gente vai ver no que vai dar. E antes de a gente começar então, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Me seguir nas redes sociais, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Se você quiser ler qualquer um desses livros, compra pelo meu link que tá aqui na descrição. Também não esquece de deixar o joinha. E muitas pessoas andam me perguntando se eu tenho Scoob, que querem me acompanhar no Scoob, Goodreads, etc. Goodreads eu não tenho, na verdade eu até tenho, mas eu não aprendi a usar o Goodreads, então acabei não usando. E o Scoob eu tenho, tem link aqui na descrição também, se você quiser me segue por lá, que você fica também sabendo das minhas leituras por aí. Muito bem, então, agora vamos falar, vamos ao que interessa, Brasil, vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês quais vão ser os livros que eu vou ler. Mas antes de mostrar os que eu vou ler, eu vou mostrar um que eu já li e que eu vou acabar comentando aqui com vocês. Mais um dos livros que é favorito da Taylor Swift que eu li foi o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu li esse livro em abril e logo mais eu faço as minhas considerações pra vocês sobre esse livro. Eu já comentei um pouquinho sobre ele no meu Instagram, vou comentar um pouco melhor também no meu livro de leituras. Dizem, inclusive, que tem até alguma música dela, que é inspirada um pouco na história aqui desse casal. Então, já eu comento pra vocês o que eu achei. Mas vamos aos livros que eu vou, então, ler, né? Um deles, inclusive, eu já comecei, eu vou mostrar pra vocês agora. O livro, então, que eu já comecei foi o outro livro da Sally Rooney, que é o Conversas Entre Amigos. Gente, tá meio sujo, inclusive isso já é uma reclamação que eu quero fazer. Gente, eu nunca comprei uma série de livros que veio tão suja na minha vida. Eu comprei no Submarino. Submarino, por favor, né? Gente, olha isso. Veio tão empoeirado, gente, mas tão empoeirado. Vocês não têm a menor ideia do quanto tava empoeirado tudo isso. E olha que tava no plástico, tá? Mas eu fiquei um pouco chocada de vir tão empoeirado assim. Enfim, esse é um livro que eu tô lendo. Eu tô bem no comecinho ainda, porque acho que vocês viram em algum dos meus últimos vídeos aí, que eu tô meio que mudando de emprego, então tá um pouco confusa a minha vida, tá um pouco difícil de ler e focar realmente na leitura. Mas eu comecei então a Conversa Entre Amigos. Já comento também com vocês o que eu tô achando do livro até então. O próximo livro, então, que eu vou estar lendo é esse daqui. Esse aqui vai dar bastante reflexo porque ele tem esse brilho, né? Que é Os Belos e Malditos, o Retrato de uma Geração, do F. Scott Fitzgerald. Eu só consegui encontrar nessa ediçãozinha de bolso. Ela é bem simplesinha e bem feinha, por assim se dizer, né? Porque ediçõezinhas de bolso e tal. Mas é um livrinho mais de época, né? O Fitzgerald é o mesmo autor do The Great Gatsby. Então, não li ainda The Great Gatsby, mas eu tenho muita vontade de ler. Mas vou começar então por esse, pra ver então qual que é aí a do autor e o que a Taylor Swift vê de tão interessante nesse livro. Vamos ver, vamos descobrir aqui together. O próximo livro é o Rebecca, a Mulher Inesquecível. De quem? De Daphne de Maurier. Não sei como se pronuncia o sobrenome dessa autora. Mas esse aqui dizem que também é um dos livros favoritos da Taylor Swift. Ele é um livro um pouquinho mais longo. De todos aqui, eu acho que ele é o mais longo que eu tenho. Com cerca de 441 páginas. E quando eu tava montando a minha TBR pra esse vídeo, né, pra essas leituras, e eu tava pesquisando quais são os livros favoritos da Taylor e tudo mais, eu vi muita gente falando que esse livro é muito parecido com Jane Eyre, que tem muito a ver, que tem uma vibe muito parecida. Então tô bem curiosa pra ler isso, porque vocês sabem que Jane Eyre é um dos meus livros favoritos da vida. Se você não viu meu vídeo sobre Jane Eyre ainda, o que você está fazendo, vou deixar linkado aqui nos cards pra você. Então, esse aqui é o terceiro livro que eu vou ler, que é o Rebecca, a Mulher Inesquecível. E por último, e não menos importante, vocês estão preparados para esse momento que chegou a esse canal? Sim, Brasil, Jogos Vorazes. Eu comprei essa edição aqui, que foi a última que saiu da Roku, da edição comemorativa e piriri pororó. Por quê? Porque eu sou uma gastadora de dinheiro, em primeiro lugar. E segundo, porque eu achei a edição bem bonita, tá bem caprichadinha. Então deixa eu pegar aqui os Jogos Vorazes, peraí. E aí essa é uma edição que vem com essa entrevista de 10 anos de aniversário, mas I don't care about it. Que, nossa, gente, tá tão empoeirado, gente, eu fiquei tão triste. Esse aqui foi um dos que mais veio empoeirado, tá? Mas vamos lá, falar de Jogos Vorazes. Eu não vou estar lendo a trilogia inteira dentro desse vídeo, obviamente, porque eu não sou Deus, né, pra conseguir ler tudo isso em um mês e ainda fazer outras leituras. Então eu vou ler só
só o primeiro dentro desse vídeo. E aí, se eu gostar muito de Jogos Vorazes, eu vou ler os outros posteriormente. E se eu não gostar de Jogos Vorazes, o que eu vou fazer com esse box? Não sei. Se eu não gostar, ou eu vou me desfazer dele, eu posso fazer um sorteio, ou então eu vou ler mesmo assim e vou ver qual vai ser. Mas eu achei bem bonita essa edição comemorativa. Eu acho o box também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o box também, ele é bem resistentezinho, apesar de empoeirado. Aquelas que eu falar isso o tempo inteiro. Mas é isso, gente. Matar ou morrer, não há escolha. Na arena, o mais capaz vence. Que os Jogos Vorazes comecem. Então, vamos agora aos meus comentários sobre os livros que eu já li e o outro que eu comecei a ler. Começando então por Pessoas Normais, né, que foi o primeiro que eu li. Nem tava dentro desse projeto, mas eu achei que como também é um livro favorito da Taylor, por que não já fazer esse comentário aqui, né, deixar vocês a par do que eu achei dessa história. Primeiro de tudo, Pessoas Normais foi um livro super hypado de 2020. É um livro que muita gente falou, muita gente amava, muita gente estava idolatrando esse livro. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas as pessoas queriam tanto esse livro que quando eu bati 1000 inscritos, eu não tinha lido ainda, mas eu coloquei esse livro pra ser sorteado, porque eu falei, cara, as pessoas querem muito ler esse livro, né? Então, vou sorteá-lo aqui no canal. A primeira metade do livro, eu tava completamente apaixonada. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que tava me dando muito gatilho. Por quê? O começo da história me lembrou muito um relacionamento até um pouco recente que eu estava vivendo, né? Sobre conexões, sobre se envolver muito forte com a pessoa. E por isso eu digo gatilho, porque isso me fez reviver muito aquela memória. Começava a me dar uma aflição quando eu tava lendo o livro, porque eu tava revivendo o meu sentimento lendo a história dos dois personagens. Esse é o primeiro ponto. Mas por mais que o livro estivesse me dando um certo gatilho, eu queria muito continuar, eu queria terminar, eu queria saber o desfecho dessa história. Eu tava muito empolgada, mas como eu falei pra vocês, isso na primeira metade da história. E pra quem não sabe, esse livro aqui vai contar a narrativa de dois personagens. Uma que é a Marianne e o outro que é o Connell. E os dois, eles se conhecem na escola. A Marianne é uma aluna que não se encaixa, que não tem amigos, que é excluída. Já o Connell, ele é um jogador de futebol, ele tá ali, ele é o centro das atenções, todo mundo ama ele, idolatra ele. Ele é muito querido, e os dois vão acabar se envolvendo, por quê? Porque a mãe da Marianne, ela é muito rica, e a mãe do Connell, ela é uma diarista, né? Ela faz faxina e ela faz faxina na casa dos pais da Marianne. Então, por ele às vezes ir buscar a mãe de carro e tudo mais, eles acabam se conhecendo e daí eles vão se envolver aí de alguma forma. Vai chegar um ponto da história que esses personagens, eles vão sair, né, da escola e eles vão pra faculdade. Então a gente vai ver essa evolução deles desde adolescente até essa época da faculdade e um pouco depois já quando eles estão pra se formar também. Mais ou menos na metade do livro é o momento que eles vão pra faculdade e aí pra mim foi aí que perdeu a mão. Pra mim começou a ficar bem desinteressante a história. E aí começou a surgir muitas questões, assim, inclusive sobre a própria Marianne dentro da história, que eu senti que foram meio jogadas, assim. Eu até entendi o porquê, mas ao mesmo tempo não tinha o porquê, sabe? Eu senti, assim, que a gente encontraria porquês mais profundos na história, a gente desvendaria mais esses personagens, mas eu também não acho que essa é a proposta do livro. Eu acho que a proposta do livro é mostrar um relacionamento real. E um relacionamento real de codependência. Os dois personagens, eles se dependem muito. E quando você pensa até na Taylor Swift, né? Você pensa, a Taylor é aquela pessoa que sempre foi muito julgada por ter muitos relacionamentos, por se envolver com várias pessoas. Então até por isso eu imagino o porquê que ela se identifica com essa história. Eu acho que foi até um pouco da minha vibe também, né? Que é de você acabar se vendo nesse relacionamento que é tão intenso quando você já teve um relacionamento intenso. Eu acho que é muito por esse caminho. Então, como eu tava falando sobre os dois personagens, é uma relação muito de codependência e é uma relação muito real. E é por isso que você se envolve tanto. Pra mim, pelo menos, foi bastante no começo. Eu já vi outras pessoas que se envolveram muito mais com o final, porque eu acho que é a questão da identificação, entendeu? E aí, por que pra mim perdeu a graça? Porque eu acho que eu parei de me identificar com os personagens, eu parei de sentir a emoção que eu tava sentindo com esse livro, e eles se tornaram meio que sem graça pra mim, sabe? O livro começou a ficar sem graça. Eu achei que o desenvolvimento dos personagens perdeu a mão. Não que eles tinham que ser lindos e perfeitos, acho que o livro não fala sobre isso, mas eu acho que até nos erros, assim, eu fui achando que depois foi ficando meio vago, sabe? Não sei, não consegui sentir muito a vibe do livro da metade pro final.
Se eu não me engano, eu acho que eu dei 3 estrelas pra esse livro, ou 3 estrelas e meio. Eu sempre me confundo nas estrelas que eu dou, depois eu preciso checar no Scooby, mas eu acho que daria 3, 3,5. E é um livro que eu consigo perceber a identificação da Taylor aqui. Pelo pouco que eu conheço ela, não sou uma fã de Taylor Swift, mas pelo pouco que eu conheço da história dela, né, muito mais porque eu sou uma fã de cultura pop no geral, eu acompanho muitas cantoras, então, né, do que eu já sei, assim, assisti o documentário da Taylor também, se você não assistiu, assista, eu acho que é muito importante saber a perspectiva da Taylor sobre todas as coisas que aconteceram na vida dela nos últimos tempos. Isso colocou a Taylor pra mim num outro lugar que antes eu não tinha, sabe? Então, eu consigo imaginar por que a Taylor, ela se identificou tanto com esse livro e por que ela gostou tanto. Mas pra mim, infelizmente, não funcionou. Eu achei que mais pro final, assim, realmente foi perdendo um pouco a mão. Mas eu acho que se você é uma pessoa que gosta de histórias reais, se você é uma pessoa que gosta de relacionamentos reais, isso daqui é muito palpável, é uma coisa muito identificável, acho que essa é a palavra. É um livro que você vai se identificar, assim, muito, 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 muito fácil. Se, obviamente, você teve algum relacionamento muito intenso, muito profundo, de bastante conexão, de entrosamento com a pessoa, ou de codependência também, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena pra você, se você acha que você vai gostar desse estilo de narrativa, de história. Falando, inclusive, sobre a narrativa da Sally Rooney, ela tem uma narrativa bem fluida, tá? Porém, entretanto, todavia, uma coisa que eu estranhei bastante quando eu comecei a ler esse livro é que os diálogos, eles não têm travessão. Então, às vezes, você se perde um pouco, tipo, quem tá falando o quê, quem tá pensando o quê. Mas eu acho que isso é um estilo de narrativa justamente pra dar essa confusão pro leitor, sabe? Pra você prestar atenção, pra você também se perder um pouco. Porque quando a gente é gente e a gente tá conversando, a gente se perde, né? Então, acho que também a autora quis trazer essa realidade aqui pra dentro do livro. E é isso aqui sobre pessoas normais. Agora, falando sobre o livro que eu estou lendo e que é o que eu vou começar a falar com vocês a partir de agora. Eu acho que a ordem cronológica que eu vou ler vai ser Conversa Entre Amigos, né, que eu tô lendo agora. Depois eu acho que eu vou ler Jogos Vorazes, depois Os Belos e Malditos e por último Rebecca. Primeiro sobre Conversas Entre Amigos. O que eu estou achando dessa história? Primeiro de tudo, essa é uma história que eu comprei assim, meio que sem saber o que esperar, não sabia sinopse nem nada, nenhum hype em cima disso. Acho que muito por pessoas normais não ter atendido tanto minha expectativa, eu estou com a expectativa um pouco mais baixa com Conversa Entre Amigos. Aqui então a gente vai ter duas amigas, que é a Frances e a Bob. Na verdade, elas são ex-namoradas, mas hoje em dia elas são amigas. E a Frances escreve. E aí, em conjunto com a Bob, elas recitam esses poemas em lugares e tudo mais, né? Enfim, até que chega um momento que uma escritora que é um pouquinho famosinha, mais famosinhos, ela tem um livro que já foi publicado, e ela se chama Melissa, ela é uma mulher mais velha, porque a Frances tem 21 anos, e eu acredito que a Bob deve ter também 21 anos, porque elas se conhecem desde a escola. Mas a Melissa, ela é uma mulher mais velha, ela tem 36 anos, ela tem um pouco mais de experiência e tal. Ela é casada, inclusive, com um cara que chama Nick. Nick é um ator de cinema e de teatro, mas não é um super big ator. Os dois são meio que, tipo assim, subcelebridades, entendeu? Tipo, meio famosinhos, mas não é aquela coisa assim, tipo, super famosa, né? E aí a Melissa, ela vai se interessar pelas duas, em especial ali pela Bob, né? Porque a Bob é muito espontânea, muito legal, muito da hora, tal, assim, o jeito que ela se comporta. E a Frances, ela é uma pessoa mais reservada, ela é mais tensa na dela, muito mais dentro da própria cabeça. E daí ela vai chamar elas para um ensaio fotográfico, para escrever uma matéria sobre as duas, que não sei o quê. E aí, o que vai acontecer, né? Pelo menos até onde eu estou na história. E também essa é a premissa, tá? A Frances, ela vai começar, de certa forma, ali, a se envolver com o Nick. A Bob, acredito eu, que vai começar a se envolver com a Melissa. E aí vai virar um sururu entre os quatro. Essa é por conta da sinopse, tá? Por enquanto, do que eu estou lendo. Eu estou na página... Não cheguei na página 100 ainda, gente. Eu estou na página 82 desse livro. Eu comecei esse livro bem difícil, assim. Eu acho que Pessoas Normais me pegou logo de cara. Mas Conversa Entre Amigos não me pegou. Eu acho que por não ter identificação com nenhuma das personagens, essa narrativa também é contada só da perspectiva da Frances, pelo menos por enquanto. E passando o avião. Então, como eu dizia, essa narrativa ela é contada só da perspectiva da Frances. E Pessoas Normais já é contada em terceira pessoa. Então conta um pouco tanto da parte da Marianne, quanto da parte do Connell. Mas Conversa Entre Amigos, ela é em primeira pessoa, contada pela Frances. E aí, o que acontece com Frances, né? Eu não acho a Frances chata nem nada, mas eu acho que a história não me envolveu. Pelo menos no começo não me envolveu. Agora eu tô começando a me envolver um pouquinho mais na história. Acho que ali a partir da página
40, 50 que eu comecei a me envolver. Então, quer dizer, eu tô na página 80 e tô começando a me envolver, né, a partir de 30 páginas atrás. Mas ainda não tô super envolvida. E aí, o que eu tô achando, assim, eu acho que esse livro, ele é menos fluido do que pessoas normais. Eu tô sentindo isso. Às vezes eu leio, parece que não sai do lugar, assim. Eu acho que é porque não tem muita ação, sabe? Não tem muita coisa que acontece. E aqui dentro do livro, né? Ai, gente, esse vlog vai ter spoilers, né? Não vou conseguir comentar as minhas percepções sem trazer um pouco de spoiler. Mas o Nick, ele já teve um leve casinho aqui com a Frances, até onde eu estou. Meio que parado, eu acho que devem voltar, não sei ainda o que acontece. Pelo menos até nesse momento, agora eles vão se encontrar. Pós esse momento término do caso, a Melissa não sabe ainda desse caso. Eles são um casal que parece que não são muito felizes juntos também. Então, assim, tem alguns pontos na história a serem desenvolvidos, mas uma coisa que eu já consigo relacionar essa história com pessoas normais e com a Taylor Swift, eu acho que é a realidade. Aqui também a gente vai ter personagens muito reais, relações muito reais, sabe? Envolvimentos que acontecem que são muito reais. Então, eu acredito que a Taylor goste tanto dessa autora por conta da Sally conseguir colocar a realidade no papel de uma forma muito nua, muito crua, sabe? E eu acho isso bonito, mas não necessariamente isso é o que me encanta. Vamos ver o que eu vou achar, vamos ver os próximos updates aqui desse vlog. Mas por enquanto, pra mim, tá bem médio. Bem médio. E é isso, gente. Nos próximos updates, então, a gente conversa mais. Eu passei, como vocês podem ver, até uma maquiagenzinha aqui pra vir começar esse vlog com vocês. Eu achei que a Taylor Swift, ela merecia isso. E a gente se vê, então, logo menos nos mais updates de Conversa Entre Amigos e dos outros livros também. Vale lembrar que a partir da semana que vem, hoje é quinta-feira, a partir da semana que vem eu vou estar sem trabalhar, porque eu só vou começar no meu novo trabalho no final do mês, então vou ter 2 semanas pra ficar light, numa boa. E aí vai ter muita coisa de leitura que eu quero fazer, então eu quero focar, terminar todo esse projeto. Quero ler outros livros também que estão aqui. E a gente vai se vendo, então, nos próximos updates. Então, um beijo. Just look on. Já fazem 2 dias desde o primeiro dia que eu gravei aquele update pra vocês. Como eu comentei naquele update, eu tava na minha última semana, né, no meu antigo emprego, que eu estou mudando, que eu já comentei com vocês também e tal. E aí, como foi, tipo, muito corrido, tinha muito job pra deixar pronto, né, então eu acabei não trazendo nenhum update, porque na verdade, verdadeiro, eu não li. E aí eu fui ler ontem, eu fiz aquela entrada na quinta-feira, então hoje é domingo. E aí eu consegui, de verdade, dar continuidade no Conversa Entre Amigos, da Sally Rooney, somente ontem, que foi sábado. E hoje, de manhãzinha, eu terminei o livro. Vou comentar com vocês o que eu achei de Conversa Entre Amigos. E também vou comentar com vocês o que eu estou achando que comecei Jogos Vorazes. Eu acho que esse livro, ele foi muito na contrapartida pra mim, de pessoas normais. Porque eu achei que pessoas normais, ele começou muito bom, e aí depois da metade eu achei que ficou meio tanto faz. E esse aqui foi meio que ao contrário, assim. Eu acho que ele começou tanto faz, demorou bastante pra eu conseguir engatar e sentir ali vontade de continuar essa história. Só que depois da metade pro final eu comecei a achar a história um pouco mais interessante. Eu acho que eu me envolvi um pouco mais com a personagem.
Essa história, então, aqui, ela vai ser diferente de Pessoas Normais também. Como eu comentei na outra parte, ela só é narrada pela Frances, não tem narração da Bob aqui. Até marquei aqui uma passagenzinha, enfim, que fala sobre o fardo de ser mulher, né, e tudo mais. Que ela fala que, será que ela é boa só porque isso é uma invenção do capitalismo, né? Que as mulheres sempre têm que colocar as necessidades dos outros à frente das delas. Das nossas, no caso. E aí é uma coisa que eu concordo, às vezes eu acho que eu me pergunto muito isso. Tipo, será que eu tô sendo boa? Ou será que só tô colocando a necessidade da outra pessoa em frente da minha porque eu sou mulher e eu sou condicionada a pensar dessa forma? Enfim, eu acho que tem algumas passagens bem interessantes aqui. Tem um e-mail que a Melissa manda pra Frances quando ela descobre que ela tá tendo um relacionamento lá com o Nick, né? Eu achei um e-mail bem intenso. Mostra muita dualidade ali de sentimento mesmo, né? A Melissa, ela é esposa, mas ao mesmo tempo ela percebe a melhora do Nick por estar se relacionando com a Frances. Então ela meio que aceita isso porque ela percebe que ela ama ele, quer ver ele feliz, por mais que seja dessa forma. Mas ao mesmo tempo ela já deixa bem claro que eles não vão se separar, então eu acho que é um e-mail muito dual e mostra muito a realidade de sentimento das pessoas. Eu acho que em muitos livros existem os personagens que são bons e os personagens que não são tão bons assim. E eu acho que isso é uma coisa que a Sally Rooney faz muito bem, assim, de trazer a perspectiva real das pessoas, né? Que é a dualidade, as pessoas elas são boas, mas elas também são ruins. Outro ponto que eu noto de comparação entre os dois livros é que a Sally Rooney, ela tem a tendência a escrever personagens que são muito destrutivos, muito dependentes emocionalmente. Os dois livros a gente tem a dependência do relacionamento, de formas um pouco diferentes, eu diria, mas ainda assim uma dependência da mesma forma que a gente tem pessoas destrutivas, de formas diferentes, mas também muito destrutivas. Então eu percebo que isso é uma característica bem forte da autora, de trazer essa perspectiva de relacionamentos que não necessariamente são saudáveis, ou de relacionamentos não necessariamente também não são saudáveis, né? Eu acho que existe muito essa dualidade. E também das pessoas, das inseguranças. Os dois livros falam de pessoas na faixa ali da adolescência e também na parte da faculdade, né? Então ali em torno dos 20 e poucos anos. Ao mesmo tempo que esse livro, especificamente, tem também pessoas mais velhas, né? Que a Melissa e o Nick são mais velhos, por isso eles são casados. Mas ainda assim, por ser da perspectiva da Frances, eu acho que ela coloca muito ali no papel essa emoção de ser jovem, né, de ser intenso, de perspectivas de romance, assim, que são avassaladoras, e que não é aquele conto de fada, né, pelo contrário, é sempre muito mais complexo do que parece. E por esse motivo, eu acho que vale você ler Sally Rooney, se você se sente interessado por essa temática de relacionamentos atuais, de relacionamentos que são identificáveis, mas pra mim, pessoalmente, foi difícil essa identificação em várias partes, e aí eu acabava me desinteressando pela história. Principalmente aqui em Conversa Entre Amigos, como a gente tem essa narração em primeira pessoa, é como se você estivesse ouvindo uma amiga te contando a história da vida dela. Nesse paralelo, às vezes você não presta tanta atenção, assim, você não tá interessada porque aquilo não vai necessariamente te envolver. É só como se você estivesse ouvindo aquela história, entende? E isso eu senti bem mais no começo, porque eu não tinha envolvimento nenhum com os personagens. Eu achei bastante difícil me envolver com os personagens e com o que tava acontecendo com eles. Mas da metade pro final, já senti um envolvimento maior com a Frances, um envolvimento maior do relacionamento dela com o Nick ali, do relacionamento dela com a Bob, do relacionamento dela com a Melissa. Esse é outro ponto também que eu acho que vale comentar. Eu tinha comentado com vocês que ia ser um sururu entre os quatro, né? Mas não é bem assim. Na verdade, o livro, ele vai mostrar muito o relacionamento da Frances com a Bob, o relacionamento da Frances com o Nick e o relacionamento da Frances com a Melissa. E aí, nesse paralelo, a gente tem o relacionamento do Nick com a Melissa, o relacionamento da Bob com a Melissa, mas não necessariamente vai ser um sururu, sabe? Inclusive a Bob mesmo, eu achei que ela teria um envolvimento com a Melissa, até pelo que estava escrito aqui atrás, né, da sinopse do livro. Mas não, ela ela só dá um beijo, mas não é nada demais. O grande foco aqui da história mesmo é a Frances com o Nick e como que tudo isso reverbera dentro desse relacionamento dela com a Bob, dela com o Nick, dela com a Melissa. Principalmente porque ela e a Melissa são muito parecidas. Ao mesmo tempo que ela é uma mulher de 21 anos, a Melissa é uma mulher de 36 anos. Então, existe esse embate também das idades, sabe? Então, eu acho que tem pontos interessantes, mas eu não consegui ficar 100% envolvida com a história. Então, por esse motivo, eu dou 3 estrelas para Conversa Entre Amigos, mas eu super recomendo se você se interessa por histórias bem reais. Eu acho que são personagens interessantes e personagens complexas. E sobre Taylor Swift em si,
Eu acho que é aquilo que eu comentei mesmo sobre pessoas normais. Eu acho que a Taylor Swift, ela é uma pessoa muito verdadeira, principalmente na música dela, né? Então, eu acho que ler uma história real que fala tão forte sobre amor é muito próximo, assim, da realidade que ela vive, do que ela escreve. E eu acho que é de muito fácil inspiração, né? São relacionamentos muito intensos aqui dentro desse livro. E eu acho que eu consigo entender bem por que a Taylor se identifica tanto. E comecei, então, a ler Jogos Vorazes, né? O primeiro livro aí da trilogia. Eu estou na página 69 neste momento, começando o capítulo 5. E, gente, eu estou surpreendida com esse livro, porque esse livro é muito fluido. Eu acabei de começar a ler e eu praticamente já li quase 100 páginas, né? Faltam, tipo, 30 páginas pra eu chegar na página 100. Rapidinho, eu acho que eu vou conseguir terminar de ler esse livro. Eu acho que vai ser bem rápido mesmo. Eu quero dar um foco e ler bastante desse livro. E o que eu tô achando? Eu acho que eu nunca comentei com vocês que eu não conheço basicamente nada da história de Jogos Vorazes. Por quê? Eu já assisti o primeiro filme, já assisti o segundo filme, já assisti o terceiro filme e já assisti a parte 1. Ou melhor, eu já assisti o primeiro filme, já assisti o segundo filme e assisti a parte 1 do terceiro filme, né? Que é o terceiro livro lá, que é dividido em duas partes. Eu não lembro nada. Eu lembrava que do primeiro livro, que a Katniss, ela se oferecia pra ir no lugar da irmã dela. Lembro também um pouco do final, que eles não comem a frutinha. E alguns pontos, assim, bem aleatórios. Do filme 2, eu não lembro absolutamente nada. Não faço a menor ideia do que acontece no filme 2. Só sei que eles vão pra algum lugar lá e vai saber o que rola. E a parte 1, né, que é o terceiro filme, eu também não lembro nada, porque eu só lembro do povo correndo e a galera sendo bombardeada, correndo uma coisa assim de terra, sei lá, umas pedras, não sei, umas explosão. É tudo que eu lembro de Jogos Vorazes. Então pra mim está sendo uma real surpresa ler esse livro, porque eu estou percebendo nuances que eu não sabia que esse livro tinha. Eu não sabia que o pai da Katniss tinha morrido. Eu não sabia como que funcionava a questão dos tributos. Eu não sabia sobre a relação que a Katniss tinha com a mãe dela e com a irmã, necessariamente. Não sabia da relação dela com o Gale. Inclusive, sobre o Gale, era um ponto que eu tinha muita dúvida no filme, porque eu falava, gente, mas essa menina não ia ter caso com esse cara, né? Porque no primeiro filme eles dão muita ênfase, como se eles fossem ser um casalzão, né? E depois eu assisti os outros filmes e, tipo, o menino nem aparecia. E eu falava, uai. Então, não entendia isso no filme. Mas aqui no livro, eu já percebi que a Katniss, ela não tem um interesse amoroso no Gale, pelo menos nesse primeiro livro. Ela até diz isso com todas as letras, tipo, a gente é muito amigo e nunca rolou um sentimento amoroso aqui. Mas eu acho que o Gale tem, sim, sentimentos pela Katniss. Então tá sendo muito interessante pra mim ler, entender como que funciona esse sistema aqui dentro, dessa distopia e tudo mais. E eu tô achando muito fluido, muito gostoso de ler. Sobre a Taylor Swift, não faço a menor ideia, por enquanto, do porquê que ela favorita esse livro. Sei lá, será que... Pensando aqui, sei lá, em Bad Blood, não teve uma inspiração, uma coisa assim de ação? Se preparando pra guerra? Vamos ver, não sei. Também não conheço a personalidade da Taylor Swift tanto assim. Estou esperando conhecer por conta desses livros. Eu acho que talvez ela goste porque o livro se desenvolve bem, não sei, uma questão política diferente. Realmente não sei, gente. Mas eu, por enquanto, estou gostando. Faço novos updates pra vocês, o que eu tô achando dessa história. Eu acho que se eu gostar muito do primeiro livro, eu vou ler os outros, como eu já falei antes. E eu acho que existe uma boa tendência, sim, de eu gostar, porque... Por enquanto, até o capítulo 5, eu tô bastante envolvida com a história. Eu estou louca pra deitar aqui de novo e começar a ler. E a gente vai se falando. Beijo. Brasil, vamos lá, mais um update aqui, então, de Jogos Vorazes. Eu tô quase terminando. Demorei um pouquinho pra fazer o update, justamente porque eu estou focando em ler. Também chegou a minha estante, como vocês podem ver aqui atrás, nesse fundinho. Fui montá-la ontem, não li tanto assim, mas eu tô quase terminando. Faltam 3 capítulos pra eu terminar. E eu decidi vir aqui dar um update de tudo que eu tô achando até esse momento. Vocês vão ver que eu estou com a mesma roupa do vlog de leitura de Princesa Mecânica da entrada, porque justamente eu acabei de gravar a introdução de Princesa Mecânica. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Sobre Jogos Vorazes aqui. É uma história muito rápida de ser lida. Meu Deus, muito rápida. Eu, tipo, tô devorando esse livro. Ontem eu falei, ai, não li tanto, mas eu li, tipo assim, umas 100 páginas, tá? É que eu tinha a intenção de ler durante todo o dia e terminar o livro ontem.
Mas acabou que por conta da estante chegar e tal, montar, arrumar todos os livros, gravei, né, o Bookshelf Tour, gravei também montando, gravei organizando. Então, tipo assim, muitas coisas. E acabou que não rolou de fazer nem update, nem de ler tanto, mas mesmo assim, tinha sobrado, tipo, 130 páginas pra eu terminar hoje. Agora, faltam 3 capítulos, eu tô na 343, são 397. Umas 50 páginas por aí, sou de humanas, gente. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, relação de Peeta com Katniss. Ai, gente, Peeta é um fofo. Tenho que dizer que Peeta é um fofo. Tô apaixonadinha, assim. Mas não muito, não chega a ser um caso, tipo, me apaixonei como me apaixonei pelo Jam. Mas eu achei o Peeta muito fofinho, muito bonitinho. Saber que ele realmente é apaixonado pela Katniss desde os 5 anos, sabe? Ai, fofo. A Katniss é uma personagem, eu acho que é uma das poucas protagonistas, assim, que eu não detesto. Eu gosto bastante dela, inclusive, eu acho que ela é uma personagem complexa, interessante. É uma personagem desconfiada, né, obviamente, mas é uma personagem ali que tá se desenvolvendo dentro dos jogos, tá aprendendo muita coisa. E eu acho que vai existir um crescimento muito grande dessa personagem até o 3º livro, que é a Esperança, né? Porque já que ela vai liderar aí toda uma revolução, eu acredito que ela vai se consolidar muito como pessoa. Fora isso, o relacionamento dela com o Gale. Eu tinha comentado no outro update, né? Que eu falei, nossa, a Katniss deixa bem explícito que eles são amigos. Ai, gente, tá difícil hoje esse cara. Enfim, no outro update eu disse que a Katniss deixou bem explícito que eles nunca tiveram um relacionamento amoroso, que eles são só amigos e tal. Mas ao longo do livro eu sinto que, não sei se ela necessariamente ela tem sentimentos por ele, mas eu acho que ele... Mas assim, ao longo do livro eu fui percebendo, eu não sei se necessariamente ela tem sentimentos por ele, mas eu acho que ele seria o mais próximo de se apaixonar que a Katniss já esteve, sabe? Tipo, eu acho que ela fica meio necessariamente mexida, ela fica pensando um pouco nele, porque eu acho que é a proximidade muito grande que os dois têm. Mas estou percebendo que ao longo do tempo ela também tá começando ali a ter um certo envolvimento com o Peeta, né? Tipo, ela tá ficando um pouco mexida, ao mesmo tempo que ela fica pensando, será que ele tá mesmo apaixonado por mim? Será que não tá? Eu acho que não, acho que é só essa farsa aqui que a gente tá montando e tal. Mas no geral eu tô amando o livro, eu acho que eu vou terminar esse livro agorinha mesmo, assim, vou sentar agora e vou ler essas últimas 50 páginas aí que precisam ser terminadas do livro. Estou muito empolgada, a parte dos jogos é sensacional, assim, você consome o livro muito rápido, assim, você quer saber o que vai acontecer e tal. A Katniss é espertíssima, maravilhosa, tudo pra mim. Então, assim, estou gostando muito, não imaginei que eu ia gostar tanto, assim, de Jogos Vorazes, gente. De verdade, não foi uma coisa que eu tinha uma grande expectativa, mas que me surpreendeu muito. E eu com certeza vou continuar a trilogia. Podem aguardar aí. Provavelmente eu devo fazer algum vlog de leitura além dos outros 2 livros, em um vlog só, e daí pra finalizar isso aqui pra vocês. E sobre Taylor Swift, às vezes eu fico pensando, por que será que esse é um livro tão favorito da Taylor Swift? Pode ser pelo estilo de narrativa mesmo, né? Talvez pela narrativa ser fluida, uma personagem feminina forte. Sabemos que a Taylor Swift é uma pessoa que gosta aí, né, de protagonistas femininas fortes, vendo até por pessoas normais e conversa entre amigos. Acho que pode ser por isso. Acho que a Katniss também, ela é uma protagonista que ela é complexa. Ela não é simples de ser entendida, ela tem as suas dualidades. Eu acho que talvez por isso que Taylor goste disso. E também pela liderança nata, né? Eu acho que a Taylor, ela tem muito isso. Ela é muito dona do próprio trabalho, né? Ela sempre tá ali metendo a mão, metendo o bedelho. Ela é muito dona da própria narrativa. Então eu imagino que seja por isso que ela curta tanto Jogos Vorazes. E vou terminar esse update por aqui, porque tá meio impossível de gravar com essa bendita dessa obra acontecendo aqui atrás. A cada 5 palavras que eu falo, eu tenho que parar pro Dondoquinho poder usar essa merda desse negócio dele. Enfim, a gente se vê então no próximo update. Então é isso, a gente se vê até daqui a pouquinho. Brasil, bom dia. Já acho que até boa tarde. Gente, tô devendo muitos updates pra vocês. Ai, gente, estou ficando louca. É isso. O que acontece? Eu simplesmente tava assim, nossa, 2 semanas de férias, vou ler muito. E aí eu comecei a ficar tipo, não, odeio ler. E acho que entrei meio que numa mini ressaca literária. E tá um pouco difícil a leitura, assim, tá meio de cu virado, sabe? Mas deixa eu falar pra vocês como que tá sendo as leituras. Eu terminei Jogos Vorazes. No último update eu tinha comentado com vocês que eu tava quase terminando, né? Então sim,
Eu terminei Jogos Vorazes e eu adorei muito, gostei muito, muito, muito. E eu com certeza vou terminar a trilogia. Me apaixonei de verdade. E aí, uma última coisa que eu queria comentar com vocês. Acho que inclusive já comentei sobre as minhas percepções da Taylor Swift. Mas uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês é sobre uma questão que eu curti muito no livro, que é a questão da Katniss. Quando ela termina o livro, ela não saber o que ela sente. Ela não saber se ela é apaixonada pelo Gale, se existe alguma coisa ali, ela tá meio confusa. E muito menos saber se ela é apaixonada pelo Peeta. Isso pra mim foi muito importante, porque geralmente nos livros, a gente sempre tem aquelas pessoas que, tipo, passam uma semana e a pessoa está perdidamente apaixonada pelo crush, não sei o que e tal. Então eu achei muito relacionável a história da Katniss aqui nesse sentido de paixão, né? Porque, não sei se tô confusa, preciso entender os meus sentimentos. E eu acho isso interessante. E isso eu acho que até se relaciona, inclusive, um pouco com a Taylor Swift, né? No quesito aí, quando a gente pensa em relacionamentos. E nos outros livros que eu já comentei com vocês, né? Que são essas histórias mais reais e sobre o sentimento. Apesar daqui ser uma distopia, existe essa questão do sentimento da própria Katniss, que não é aquela coisa avassaladora. Meu Deus, eu amo esse menino. É uma coisa que ela vai descobrir. Acho isso importante. Eu amei esse livro. Com certeza. Assim, eu dei 5 estrelas, gente. Eu amei. Foda-se. E aí agora sobre os Belos e Malditos do Fitzgerald, né? Gente, eu estou na página 166. O livro é dividido em 3 partes. Estou no livro 2. E o que aconteceu, gente? Esse livro tá muito difícil. A minha ressaca começou quando eu comecei a ler esse livro, tá? Quando eu terminei Jogos Vorazes, eu tava assim, amo ler. Aí eu comecei a ler esse livro e eu odeio ler. Mas eu acho um pouco que é esse livro aqui também, não sei. Acho que é tudo, minha vida. Mas vamos lá, tô detestando. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Anthony e da Glória. Não sei se é esses 2 personagens aqui da capa, mas são 2 personagens ali, como diz até aqui atrás, de uma geração que é conhecida como a Era do Jazz nos Estados Unidos, que é uma geração ali dos 1920 e tal. Então vai ser uma perspectiva um pouco irônica do Fitzgerald sobre a sociedade que ele vivia. Aqui a gente tem personagens que são bem mesquinhos, que são bem... não querem nada com nada. Então, tipo, por exemplo, o Anthony, ele é um escritor, né? Ele se forma ali pra ser um escritor, mas ele não quer trabalhar. O avô dele é um cara, assim, meio que, tipo, muito rico, e daí ele tem uma rendinha ali pequena, mas é o suficiente pra ele, e aí ele não quer trabalhar, não quer fazer nada. E tem um amigo dele aqui em comparativo, que é o Richard Caramel, que é também escritor, né? E ele é, tipo, obcecado pela escrita. Então, onde ele vai, ele fica anotando tudo. Ele fica, nossa, isso pode ser um personagem, isso pode ser não sei o que e tal. Fica tirando ideias. Tem aquela frase, né, que a realidade imita a arte. Aqui, no caso, é a arte imita a realidade, né? Então ele fica escrevendo tudo, nananã. E aí temos Glória, né? Que vai ser a personagem que o Anthony vai se apaixonar e que ela vai se apaixonar por ele também no decorrer. Nem vou dizer que são spoiler, tá? A gente tá aqui que eles vão ter um amor, né? É um casal, então eu já imaginava que eles iam se apaixonar no final da história. Até por essa capa a gente já imagina, né? E a Glória é uma personalidade um pouco diferente, assim, tipo... Ela é muito empoderada, muito na dela, ela é rica. E daí ela não liga, e ela não liga pro amor. E daí todos os homens se apaixonam por ela, porque ela é belíssima, e ela é interessante, ela não sei o quê. E ela sempre quebra o coração de todo mundo. Até que chega um ponto que daí ela decide, que é onde eu estou aqui no livro, né? Eles acabaram de casar. Que ela decide que ela quer se casar com o Anthony, justamente porque... perto dos homens, dos tipos de maridos que você podem ter, o Anthony é a escolha perfeita. Que ela sabe que se o amor acabar, ele vai entender, entendeu? E que as coisas elas vão fluir muito bem. Ela não quer ser um casamento por um casamento. Ela não quer ser o tipo de mulher que ela vai ficar segurando um macho, sabe? Não, ela quer que seja uma grande história, muitas coisas aconteçam. E o Anthony é, tipo assim, meio obcecado por ela. Só que a Glória é uma pessoa que ela não é ciumenta, ela não tá nem aí. Ela, tipo, ela é muito paz, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela é muito crica. E o Anthony já é um cara mais ciumento, mas ele é muito covarde. Então, assim, o que acontece? Depois que eles se casam, né? Porque no livro 1 é toda essa parte contando sobre da onde o Anthony vem, quem é a Glória, né? Tipo, contando meio que antes deles se conhecerem. Aí eles se conhecem. E aí no livro 2 é quando eles começam a ter uma relação e eles vão se casar. Não sei o que acontece no livro 3, porque eu não cheguei lá ainda. Mas aí no livro 2, então... tem isso, que depois que eles se casam, eles percebem
nuances um do outro que eles não tinham percebido. Então a Glória percebe que o Anthony é extremamente covarde, que ele não quer fazer nada, que ele não trabalha, não é porque ele não quer, é porque ele tem medo. Ele tem medo de ser um fracasso, sabe? E ele percebe que a Glória, ela é extremamente mimada, que ela é extremamente arrogante, que ela é uma pessoa muito difícil, sabe? Então tem até uma cena que foi a última que eu li aqui, que é que eles combinam que a Glória vai mandar a roupa pra lavanderia, né? Que tipo assim, o Anthony já tá separando a roupa e é só simplesmente chamar a camareira e dar a roupa pra camareira que ela vai levar pra lavanderia. E a Glória não manda. E daí quando ele fica puto, ele fala assim, poxa, a gente não tem roupa, que não sei o que. Ela fica muito pistola, daí ela começa a socar as roupas e não sei o que e tal. E aí ele chega à conclusão que se ele não mandar a roupa pra lavanderia, a roupa nunca vai ser lavada e eles não vão ter mais roupas. Então, assim, e aí o que eu tô percebendo do livro, né? O livro é um relacionamento bem conturbado. E como eu falei pra vocês, eu não estou gostando. O livro parece ser fininho, mas ele tem 415 páginas, tá? É que a folha é tão fina que é tipo folha de bíblia, sabe? Que dá pra você ver do outro lado. Então, é um livro meio longuinho, se você for parar pra pensar, né? Apesar dele ser pequenininho, né? Porque é edição de bolso e tal. Mas eu acho a narrativa muito lenta, muito floreada, muito chata. Eu não me importo com nenhum personagem. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem lá Peças Infernais. Eu não gosto do Will. Mas é isso, eu não gosto do Will, entendeu? Ao mesmo tempo que eu amo o Jam. Vocês entendem que eu tenho um sentimento por esse personagem? E eu acho que odiar um personagem é melhor do que você só se entediar pelo personagem. E é isso que eu sinto por esse livro aqui. Eu tô sentindo que eu não me importo com o Anthony, eu não me importo com a Glória, eu não me importo com os amigos que aparecem aqui. Eu acho todo mundo entediante, sabe? Eu leio e acho entediante. E ao mesmo tempo eu penso assim, beleza, esse autor escreveu esse livro ironizando toda aquela época que ele viveu ali, né? Escrachando. Vamos colocar uma vibe meio Jane Austen dos anos 1920, né? Então tem um quê de ironia, os personagens eles são mais exagerados, vamos colocar assim. Ok. Só que ao mesmo tempo, gente, eu vejo tanto preconceito dentro desse livro também, sabe? Tipo, o quanto de passagem de, tipo, pessoas gordas, que mulheres gordas não são interessantes, que mulheres gordas não sei o que, sabe? Isso me incomoda. Teve uma passagem aqui que passou um criado, que ele tava numa carroça, assim, levando alguma coisa que, tipo, uma farinha, eu acho. E aí ele tava meio branco, né, por conta da farinha, que não sei o que. E a Glória solta um, tipo, nossa, se ele fosse branco, ele não seria muito mais bonito? Sabe? Tipo, e aí eu fico pensando, eu sempre tenho esses tipos de relação com livros, tipo Admirável Mundo Novo. Até que ponto isso aqui é uma crítica à sociedade, né? Até que ponto ele tá criticando esse comportamento e até que ponto ele tá reproduzindo esse comportamento? Entende? Às vezes eu fico um pouco nisso. E aí, sobre Taylor Swift nessa pegada, eu até tô impressionada da Taylor gostar desse livro, pelo menos pelos outros livros que eu li, que ela gosta. Esse aqui eu tô achando mais fora da curva. Porém, se você parar pra pensar no relacionamento dos dois, é um relacionamento conturbado, é um relacionamento que tem um quê de real, né? De realidade, de expectativa e frustração, de personalidades que são fortes e são diferentes, né? No caso, a Glória é a personalidade forte e o Anthony é a personalidade fraca. Um homem fraco e uma mulher forte, e daí ela fazer meio ele de gato-sapato, ele tentar ficar controlando a ira dela. Não sei, pode ser por esse ponto que a Taylor gosta desse livro. Não sei, vamos ver até o final o que vai acontecer. Mas, gente, tá muito difícil continuar lendo esse livro. Eu tô assim, ai, só quero terminar esse livro logo. Até o próximo update. Brasil, aproveitei que eu estava terminando o vlog de Princesa Mecânica e vamos lá pra fazer mais um update aqui dos livros de Taylorzinha Swift, né mesmo? Que estou atrasada também aqui. Já me expliquei no vlog de Princesa Mecânica do porquê dos atrasos, então nem vou falar muito por aqui. Nem sei qual vai sair primeiro, mas enfim, tudo bem. Vamos lá, finalmente eu terminei Os Belos e Malditos. Gente, esse livro aqui estava me dando tanta, mas tanta ressaca literária. Vocês não têm noção. Tipo, eu não conseguia terminar esse livro. E eu não conseguia ler mais nada. Porque esse livro me cansava, ele me sugava. E aí, se eu começava a ler outra coisa, eu ficava me sentindo culpada. E eu ficava tipo, não, eu vou acabar abandonando esse livro se eu não for até o final. Aí eu fiz leitura dinâmica, gente. Eu admito. Eu fiz leitura dinâmica. E olha, detestei esse livro. De contar como uma sátira mesmo sobre essa era do jazz, né? Que é ali nos anos 20 e tal.
Só que, gente, é muito chato. A narrativa é muito chata. É muito chato, gente. Eu não consigo nem colocar, assim, em palavras... Deixa eu tentar, né? Colocar aqui em palavras pra vocês como é chato. Tipo assim, por exemplo, às vezes é uma narração de um monte de coisa que não faz o menor sentido e que não agrega em nada pra história. Pra você saber uma informação mínima, entendeu? Então, tipo, sei lá, demora 2 páginas pra você entender. E juro, gente, eu fazia leitura dinâmica e às vezes eu lia, tipo assim, só os diálogos, eu entendi tudo que acontecia. Pra você ver o tanto de desperdício que tem ali, assim, E como eu falei pra vocês, esse livro tem 400 páginas, tá? Ele parece fininho, mas é porque é muito fina a folha. Mas tem 400 páginas, gente, se tivesse 200, já dava. Entendeu? Dava pra contar essa história inteira. E eu vou contar pra vocês um resumo do que acontece nessa história. A gente tem o Anthony, que é um bundão, e ele não quer trabalhar. Ele é neto de um cara que é muito rico, e aí ele acha que ele não quer trabalhar e que ele não quer fazer nada. E daí ele é formado em letras, mas ele tem um sonho, mais ou menos assim, de escrever um livro. Mas como ele não quer fazer nada, ele nem se empenha pra escrever esse livro. Até que chega um momento que ele conhece a Glória, que vai se apaixonar por ele vai se apaixonar por ela. E a Glória é outra bundona que também não quer fazer nada. Ela é uma mimada, uma escrota. Eu não sei se em algum update eu comentei com vocês que eu achava ela uma personagem um pouco mais interessante, mas depois ela começa a ficar insuportável também. E viram 2 insuportáveis. Aí os 2 casam. E aí depois que eles casam, eles percebem que um não é nada que o outro achou. E daí eles só brigam, porque eles não conseguem ficar juntos. Só os 2, entendeu? Porque senão sempre que eles ficam assim, eles ficam brigando. E aí, pra evitar isso, eles ficam indo em várias festas. Ficam bêbados o dia inteiro. Às vezes fazem festas por dias e não sei o quê. Tipo a rave dos anos 20, entendeu? Festa por dias, bebendo. Ó, mamado os 2. Até que chega um momento que o quê? Eles estão ficando sem dinheiro, né? Ninguém trabalha aqui. E aí o Anthony, ele paga tudo pra todo mundo, porque ele é um bobão e não sei o que e tal. E aí eles estão ficando sem dinheiro, só que eles têm ainda, né, tipo assim, quando o avô dele morrer, porque o avô dele tá doente, ele vai ter uma herança, né, ele vai herdar alguma coisa. Só que aí chega um dia, um certo momento, que está todo mundo lá, party, isso na casa onde eles moram, né, o Anthony com a Glória. E aí o avô dele chega de surpresa. E o avô dele é super puritano. E ele não gosta de bebida, não gosta de um monte de coisa. O avô dele chega, cata todo mundo louco. Mas assim, ó, pensa no povo louco. O avô dele chega, o homem cai em cima do avô dele, sabe? De bêbado, sabe? Uma pessoa X. E aí o avô dele deserda o Anthony. Aí depois dele deserdar o Anthony, o que acontece? Anthony fica super pobre, ele e Glória começam a brigar como nunca. E aí o Anthony decide se alistar no exército para ir lutar na Primeira Guerra Mundial. E aí o Anthony vai, só que eu acho que ele não chega aí pra guerra. Ele acho que fica só treinando, não sei o que, não entendi muito bem essa parte, assim. Porque eu tava passando muito rápido, porque tava muito chato. Era muito chato ler sobre o Anthony sozinho também. E aí o Anthony faz o quê? Começa a atrair a Glória com uma outra mulher que chama Dot. E aí, o que acontece? Ele começa a mandar cartas falando que ama a Glória horrores enquanto ele tá se pegando com outra. E aí fica, tipo, uma alucinação. E aí ele fica enjoado dessa Dot, a guerra acaba. Aí ele volta pra Glória. E aí os 2 continuam brigando. E aí, eu falei que ele foi deserdado, né? Nesse processo que ele se alista no exército, o que acontece é que ele entra com um processo pra rebater o testamento, né? Pra ele ter direito, sim, à herança e tal. E esse processo demora, tipo, anos, assim. Então ele vai pro exército, volta, e aí ainda não saiu o processo. E aí eles estão, tipo, super pobres, super pobres. E daí eles não saem com mais ninguém que eles saíam. Os amigos dele não estão nem aí mais pra eles. Eles próprios têm vergonhas deles mesmos, porque eles não são mais ricos. Eles só brigam, o Anthony bebe o dia inteiro. Aí chega um momento que o Anthony é espancado por um cara X, que ele vai lá, sabe? Tipo, é tanta aleatoriedade nesse livro. E aí, qual que é o grande desfecho desse livro? Chega o dia do julgamento, que vai definir se eles vão receber os 30 milhões lá do avô do Anthony ou não. E aí, isso tá, tipo assim, sei lá, reservado pras 4 horas da tarde. E aí a Glória, ela fala assim, eu vou fazer um passeio de carro aqui com meu primo, né, que é o Richard Caramel. Acho que eu comentei dele em outro update. E a gente se encontra então no tribunal. Aí o Anthony fala, beleza. E aí o Anthony tá ali se arrumando e tal. Quando vê a campainha toca, quem que chegou lá? A tal da Dot, que era a mulher que ele estava ficando quando ele tava lá no exército. E ela, eu te amo, que não sei o que, pipipipopopó, não, você me deixou lá, não sei o que. E daí ele, tipo, mulher, sai daqui, sabe? Minha vida já tá um inferno, o que você tá fazendo nesse lugar? E aí ela, tipo, não, por
favor, fica comigo. Aí ele fala, se você não sair daqui, não sei o que. Aí ela fala, me bate, e com a mão que você me bater, eu vou beijar sua mão, eu vou beijar essa mão que você me bater. Tipo, louca, alucinada. Aí, dá uns 5 minutos nele, e ele começa, eu vou te matar, que não sei o que. E aí ele fica super pistola, começa a quebrar tudo, a menina casca fora. E aí ele fica louco. Aí a Glória e o Richard, eles chegam. E daí ela fica assim, Anthony. Aí fala, Anthony, a gente venceu o processo, a gente recebeu os 30 milhões. E aí tá o Anthony, tipo, num cantinho, assim, a casa destruída. O Anthony num cantinho, falando que, tipo, os meus selos. Ele tinha uma coleção de selos desde criança. Ai, meu selo, não sei o que. Daí ela, o quê? Não sei o que. Ele, sai daqui, se você não pisar nos meus selos, eu vou chamar o meu avô. Sabe, tipo, ficou doido. Ele ficou totalmente doido. Foi internado e a Glória ficou meio que, tipo, cuidando dele, pelo que eu entendi. E aí, no final, a última frase do livro é tipo assim, havia grandes lágrimas em seus olhos e sua voz estava trêmula quando murmurou para si mesmo. Mostrei a eles, foi uma luta dura, mas eu não desisti e acabei vencendo. Ele mostrou para as pessoas que o estilo de vida dele estava certo, entendeu? Que ele não precisava trabalhar, que ele não precisava fazer nada, que ele só queria, sabe? Tipo, ele acha que por ter conquistado essas coisas, mesmo tendo ficado louco, ele mostrou pras pessoas que ele tava certo no final das contas. Então, resumindo, gente, pra mim esse livro aqui, eu acho que a premissa é muito boa, mas eu não gosto da escrita mesmo. Inclusive, até me desanimei de ler o The Great Gatsby. Não sei se vai ser do mesmo jeito, mas eu não gostei mesmo. Não gostei. Eu acho que se você tem curiosidade, vale super a pena ler, mas não foi pra mim. Eu achei muito lento e eu achei aquele lento que não te leva pra nada, entendeu? Tipo assim, é só lento por ser lento, é só uns devaneios do autor. É isso que eu posso dizer pra vocês dos Belos e Malditos. Eu não gostei. Eu comecei Rebeca, a Mulher Inesquecível. Eu tô bem no começo ainda, eu tô na página 42, eu comecei a ler ontem. Porque, como eu falei, eu não conseguia pegar outros livros. E aí o que eu estou achando de Rebeca, a Mulher Inesquecível. Esse livro aqui está sendo um grande mistério e ele tá indo bem diferente dos outros, né? Eu acho que os outros, eles têm coisas bem parecidas e tal, assim, até no estilo de narrativa, que é uma coisa mais simples, né? Esse daqui não, ele começa com um mistério. O que aconteceu em Manderley, né? E quem que é a pessoa que está narrando essa história? Eu não sei o nome dela ainda. Eu só sei que ela é uma mina que tá com um cara e aparentemente, esse cara era casado com essa Rebeca, que é a mulher inesquecível. E é isso. Conto mais pra vocês no próximo update. Desculpe pela demora por esses updates. Mas vem aí. E aí eu pretendo terminar esse livro, fazer as considerações finais pra vocês. A gente se vê logo menos. And hovered above me, I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Brasil, esse momento finalmente chegou. Eu terminei, então, Rebeca, a Mulher Inesquecível, e finalmente posso concluir esse vídeo pra vocês. Nossa, gente, demorou um mês pra eu ler todos esses livros. E aí eu vejo as pessoas fazendo esses vídeos, o povo lê muito, né? Se a gente for parar pra pensar. Eu achei que tem algumas partes que também dá uma enrolada, entendeu? Que tipo assim, o livro ele tem 443 páginas. Se ele tivesse umas 300, dava, entendeu? Tipo, tem uma certa enrolação acontecendo aqui dentro do livro. Esse livro aqui também foi inspiração pra um filme de mesmo nome, que ganhou o Oscar, que é do Hitchcock. Então até fiquei com vontade de assistir esse filme. E se eu não me engano, tem uma adaptação também um pouco mais nova, que eu não sei se saiu esse ano, se foi ano passado, ou se foi em 2019, mas tem uma adaptação um pouco mais novinha. Eu deixo uma foto aqui pra vocês das duas adaptações. Mas falando do livro especificamente agora, né? Como eu estava dizendo, eu acho que esse livro ele poderia ter um pouco menos, né? Eu achei ele um pouco extenso, assim.
por conta de devaneios e tal. Acho que o começo é importante, os devaneios, mas depois eu achei que ficou um pouco demais. Porém, entretanto e todavia, eu acho que é um pouco pra construir também a personagem, sabe? Mostrar a insegurança e a profundidade da insegurança da personagem. Aqui, então, a gente vai ter uma personagem que a gente passa o livro inteiro sem saber o nome dela. Então, a gente não sabe o nome da protagonista. A gente só futuramente vai chamar ela de Senhora de Winter, porque ela vai se casar com o Senhor de Winter. Então, o começo desse livro é ela contando o que aconteceu no passado, né? Então, ela tá, tipo, no futuro, ela tá refletindo sobre Manderley, né? Eu não sei se eu comentei isso no outro update, mas ela tá refletindo sobre Manderley, que é essa casa aqui, que é uma super casa, enfim. E o que rolou, como que ela conheceu o Senhor de Winter e tudo que foi se desenvolvendo até a gente saber, no final, o que aconteceu pra ela estar onde ela está no começo do livro. Esse livro, ele tem uma inspiração, ele é meio uma adaptação de Jane Eyre. E aí, o que eu achei em relação a Jane Eyre? Jane Eyre é 10 mil vezes superior a esse livro, tá? E esse livro aqui, eu dou 3 estrelas pra ele. E Jane Eyre é 5 estrelas favoritadas, porque é um livro perfeito. Se você não assistiu ainda, tem resenha aqui no canal, deixo linkado aqui. Mas esse livro, ele tem a inspiração muito no cerne da história, que é uma mulher que é uma Zé Ninguém, que acaba se envolvendo com um cara que é muito mais velho. E esse cara tem um segredo. Essa casa, né, pra onde ela vai, tem um segredo e tudo mais. E que tem alguma relação com uma pessoa. Vamos colocar assim, porque eu não quero dar spoiler de Jane Eyre necessariamente. E assim, o plot da história, o desfecho, ele não é igual de Jane Eyre. O desenvolvimento também não é igual da Jane Eyre. Tem outra questão também que eu acho que a protagonista, que a gente não sabe o nome, né? Eu não acho ela parecida com a Jane Eyre necessariamente. Eu acho que é só mesmo o cerne dela ser uma Zé Ninguém. Mas eu acho que a Jane Eyre é uma personagem muito ponta firme, entendeu? Uma amigona, uma parceira maravilhosa. Ela tem ali os seus princípios. E essa protagonista não tem tantos princípios assim. É muito mais sobre amor do que outras coisas. E isso justamente era o que eu gosto em Jane Eyre. Que a Jane Eyre, ela não se deixa levar pelo amor por se deixar, entendeu? Tipo, apesar de amar uma pessoa, ela não vai passar por cima dos princípios dela pra isso. E eu já acho que essa protagonista aqui, ela não faz isso. Mas enfim, gente, eu acho que é um livro interessante. Eu curti ler. Eu acho só que é um livro que demora, como eu mostrei já acho que no outro update. É uma diagramação assim bem apertada. E daí parece que você lê e você não anda, sabe? Tipo, e ainda tem os devaneios da personagem, mas é um bom livro. Obviamente, como eu já disse, eu prefiro Jane Eyre do que Rebecca, a Mulher Inesquecível. Mas ainda assim, é um livro interessante. Pra mim, ele foi 3 estrelas, porque eu acho que também não me envolvi assim tanto com os personagens. Relação com Taylor Swift, então, o que eu acho, né? Eu acho que talvez a Taylor Swift se identifique, tenha gostado desse livro, justamente por ser um livro que tem uma relação de amor muito intensa, que tem uma personalidade por trás ali, que no caso é a Rebecca, né? Por mais que ela esteja morta, ela ainda tá sendo muito presente. Eu acredito, talvez, que a Taylor Swift se identifique um pouco se identifique um pouco com esse tipo de relação, assim, conflituosa e intensa, né? Porém, entretanto, todavia, fazendo um apanhado geral de todos os livros que eu li da Taylor Swift, né, dentro desse vlog, eu acho que a Taylor Swift realmente tem sérios problemas de relacionamento, gente. Não tem um relacionamento saudável. Eu acho que o relacionamento mais saudável que tem é o relacionamento em Jogos Vorazes, lá da Katniss, Cupita e tudo mais. Porque de resto, gente, a menina, ela gosta de uma coisa que é meio esquisita, viu? Achei um pouco peculiar os gostos de Taylor Swift, pra falar a verdade. Eu acredito que muitos desses livros devem ajudar muito a Taylor também a se inspirar pra criar narrativas de músicas de relacionamento, né? Acredito eu que nem tudo que ela escreve, ela realmente vivencie, né? Assim, a ferro e fogo ali. Realmente ela tenha vivido cada um daqueles detalhes. Eu acho que o livro, ele muito provavelmente, ele vai ajudar a Taylor a ficar um pouco mais poética, a pensar em como que ela pode pegar a narrativa dela e juntar com um pouco de uma narrativa de algum livro que ela tenha consumido, sabe? Como, por exemplo, até os livros da Sally Rooney, né? Que são livros que falam de relacionamentos mais atuais. Então, como que ela pode fazer um link entre uma coisa que ela passa com alguma passagem que acontece nesse livro, né? Trazer como uma referência mesmo pra ela poder escrever uma música. Acho isso interessante, mas eu acho que sobre a nossa compatibilidade de gosto, acho que é uma compatibilidade um pouco média, né? Eu acho que todos os livros que eu li da Taylor foram medianos pra mim, não foram livros que eu amei muito, a não ser Jogos Vorazes, que eu curti e gostei demais. Mas os outros foram medianos, mais pra menos do que pra mais, dependendo até, se você for pensar, nos Belos e Malditos, né?
Eu acho que essa é a conclusão que eu tiro sobre a Taylor Swift, né? Sobre os gostos da loirinha. Então, me diga aí o que vocês acham, se você já leu algum desses livros. Ah, e by the way, falando sobre essa inspiração de vídeo, eu tirei a inspiração de alguns vídeos que foram feitos em canais gringos aqui no YouTube. Então eu vou deixar eles linkados aqui na descrição também, assistam. Eu agora não me recordo o nome dos canais que eu vi a galera falando sobre Taylor Swift. Mas esse é um tipo de vídeo que tá muito comum lá fora, tem muita gente fazendo sobre vários famosos, não só da música, como atores e tudo mais. E inclusive tem um booktuber brasileiro também que está fazendo vários desses, que é o Lucas Barros. Acho que é esse o nome dele. Eu deixo o canal dele também linkado aqui embaixo. Eu admito que eu não assisti os do Lucas, porque eu não queria ficar enviesada da forma que ele fazia, o tipo de conteúdo dele. Mas eu assisti em canais gringos, tava vendo lá fora, e aí eu vi que ele tá fazendo bastante aqui. E é isso então, gente. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, me fala o que vocês acharam, que eu posso tentar trazer outras pessoas, outras personalidades. Eu tenho um vídeo que eu quero já fazer sobre uma personalidade, mas vai ser sobre um livro específico. E aí vocês vão ver logo mais. E no mais, eu peço pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixar o like se você ainda não deixou, me seguir nas redes sociais, vou deixar passando aqui na tela pra vocês, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Vocês estão preparados pra... Ai, meu Deus! Se eu não derrubo alguma coisa, né? Eu não acho a Frances chata. Esse cachorro. Enfim, ela deixou bem explícito. Caramba! Eu começo a gravar esse viado com coisa. Então, eu percebo que é um relacionamento muito conturbado. E como eu falei pra vocês, eu não tô gostando, né? O livro parece... Que ódio. Caralho, esse cara me odeia! Jesus.